como eu costumo falar sempre, eu não sou ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, mas eu estou aqui porque assim como os irmãos, eu quero aprender e receber mais de Deus, amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, conta quando Deus pede para Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele levantaria um novo rei. E Samuel ele vai para casa de Jessé, né? E lá ele tem muitos filhos. A Bíblia conta que ele tem muitos filhos e conta que Samuel chegou. E quando ele chegou e conversou com ele, mandou chamar o primeiro filho, disse que chegou aquele moço, né? De aparência para ser um rei. Ele olhou, né, provavelmente um cara de boa estatura, um cara que tinha muita força, que demonstrava poder e autoridade, né, assim, um cara firme. E Samuel ele olha e fala assim: eu acho que é esse que Deus mandou eu vir ungir. E no versículo 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor responde assim para Samuel: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas eu, seu Senhor, vejo o coração. Diga assim: Deus, Ele vê o meu coração. Quando nós falamos sobre coração, quando nós falamos na Bíblia sobre o coração, não está falando do nosso órgão do corpo humano que bombeia sangue para todo o nosso corpo. A Bíblia, quando ela fala de coração, ela está falando de uma forma metafórica, né? É como nós falamos assim: ai, meu coração está completamente apaixonado por você. Não é o seu coração, é o sentimento que você tem. Então a Bíblia, ela da mesma forma, usa o coração como o centro, o âmago de nosso ser, como reservatório de tudo que somos. Então quando a Bíblia fala de coração, quando Deus fala: eu vejo o coração, Ele está dizendo: eu não vejo a aparência dessa pessoa, mas eu vejo o que ela é, o centro, a sua essência. E o Senhor tem falado comigo, eu tenho orado muito ao Senhor esses dias, e eu tenho falado: Senhor, eu preciso que o meu coração seja transformado. Senhor, eu preciso que o meu coração esteja alinhado com o seu coração. Pai, eu preciso viver a tua vontade. E o Senhor me levou numa parábola que nós conhecemos, que é a parábola do semeador, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 1, e nós vamos ler juntos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Marcos 4:1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60, e o outro a 100. E lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele começa a falar por parábolas. Nós sabemos que Jesus pregava por parábolas. Ele começa falando: eis que o semeador saiu a semear. Eis que alguém pegou uma semente, algo que vai crescer, que vai frutificar, e começou a semear. Eis que o Senhor começou a pregar a palavra. Quando nós falamos, o Senhor
o semeador saiu para semear, nós estamos falando da palavra. A palavra é a semente. E fala que o semeador veio e trouxe e deixou algumas sementes caírem à beira da estrada. E veio os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terra mais rasa, onde tinha muita pedra, e a semente caiu e logo cresceu, deu um fruto muito rápido. Só que logo veio o sol, queimou a planta e ela morreu, porque não tinha raiz. Fala depois que outra semente caiu em meio aos espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram aquela planta, e ela também morreu. E por último ele fala, e eis que uma semente caiu em boa terra, e essa cresceu, germinou e deu frutos. Jesus, depois disso, ele compartilha isso com as pessoas, a multidão vai embora, ele chama os discípulos dele, e quando ele senta, no versículo 10 ele começa, dizendo, versículo 11 na verdade, e ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os ministérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Jesus agora está falando assim, aqueles que poderiam não entender, aqueles que estão de fora, ouviram por parábola, mas agora eu vou explicar para vocês o que eu estava dizendo. E Jesus fala assim, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como pois entenderei as outras? O que semeia a palavra, eu acho que eu pulei alguma coisa, né, irmãos? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe perguntar a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer do ministério do reino, mas aos de fora, tudo o que se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Esses são à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Jesus agora ele começa a falar com os discípulos, nós conhecemos essa parábola, né? As sementes caíram à beira do caminho, elas não tinham profundidade, e muitas vezes nós ouvimos falar que as pessoas, né, que recebem a palavra à beira do caminho, são aquelas que não estão preparadas para ouvir a palavra, ou aquelas que não querem ouvir a palavra. Quando nós lemos essa parte da parábola, nós percebemos que quando o nosso coração não está preparado, não está firmado em Deus, a palavra do Senhor ela não é germinada. Jesus começa falando, olha, caiu na beira, estava ali jogado, ninguém deu moral, Satanás veio e levou. Ele tomou a liberdade de tirar da pessoa. Né? Seria, às vezes nós falamos assim, Satanás tirou, né? É mais fácil nós dizermos que nós deixamos passar. E a palavra de Deus, quando ela não é ouvida, e quando nós não queremos receber essa palavra, é como se nós ouvíssemos apenas as parábolas, e não ouvisse aquilo que Jesus está explicando a respeito dela. Caiu em nosso coração, nós não estamos ligando, chegamos no culto, ouvimos a palavra, e acabou o culto, e a gente está pensando o que aconteceu amanhã. 8 horas da manhã a gente levanta e já não lembra mais o que aconteceu aqui. Está na beira do caminho, quase chegou lá, estava na igreja, mas não estava concentrado em Deus. Amém? E aí Jesus continua. E esses são semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo de pouca duração, e quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
Agora Jesus está falando assim, outra parte caiu num solo raso, no meio de muita pedra, não é um chão preparado, não é um solo apropriado para receber a semente, e a palavra caiu, e ela germinou, e quando ela estava crescendo, quando ela começou a querer dar frutos, veio o sol, secou suas folhas, e ela morreu, não tinha terra. Quando nós ouvimos, uma vez eu ouvi essa palavra, e alguém falou assim, são as pessoas que chegam tão entusiasmadas, tão eufóricas, para ouvir a palavra de Deus, que acolhe tudo aquilo que agrada o seu coração, e esquece de ouvir tudo que Deus tem para elas, e na primeira dificuldade, ela sai correndo. No solo raso, quando a semente cai e a palavra não germina, nós estamos falando daquele coração que ele está muito eufórico para ouvir aquilo que ele quer, para se encher daquilo que vai satisfazer o seu momento, mas logo o momento passa, o solo não está preparado, o nosso coração não está em Deus, e nós esquecemos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em Deus satisfazer os nossos prazeres, que nós queremos ouvir só aquilo que é bom para nós. Não estou dizendo que a gente só precisa ouvir coisa ruim, estou dizendo que perante a palavra de Deus, nós muitas vezes queremos ouvir só aquilo que agrada os nossos ouvidos. Por muitas vezes eu fui assim, por muitas vezes eu já quis ouvir tantas profecias a respeito da minha vida, que eu queria ouvir só coisas boas que ia acontecer, o que era ruim eu não queria ouvir não. Um dia alguém com muita ousadia chegou para mim e falou assim, escute o que o Senhor tem para você, do início ao fim, que você vai entender qual é o seu processo. Porque muitas vezes o nosso coração, nós não estamos preparados, muitas vezes nós não queremos estar preparados, é o solo raso. Estamos aqui na igreja porque é domingo, o cônjuge chamou, o amigo chamou, estamos aqui na igreja porque o bispo vai me ligar amanhã, porque o meu líder de célula vai me cobrar, sabe? E quando nós captamos essas coisas e vivemos nessa realidade, a palavra do Senhor vai ser boa para você hoje, amanhã ela já não será boa mais, porque a semente está jogada num solo errado. Nós estamos aqui. Eu conversando com uma pessoa essa semana, eu falei para ela, assim, olha, tudo que eu faço, eu procuro fazer para Deus, porque se não for para Ele, eu não vou conseguir chegar até o final. Quantas vezes eu já procurei fazer tantas coisas pelos outros, e no fim das contas eu fiquei frustrado, porque o meu coração, as minhas emoções, o meu eu, não queria, sabe, ouvir o que Deus tinha para mim, o que Deus queria para mim, o que Deus realmente tinha para mim. Só o dia que eu parei para ouvir o que o Espírito Santo tem, e aquilo que Ele quer, que eu aprendi que mesmo estando difícil, eu preciso prosseguir para o alvo, porque o meu alvo é Cristo, e o meu conselheiro é o Espírito Santo, e Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Um pastor pregando uma palavra diz assim que os espinhos são as circunstâncias do mundo, são as ambições, são as coisas que tentam nos atrair, nos afastar da presença de Deus. Os espinhos é quando nós não entendemos que todo o processo faz parte da vontade de Deus. Eu acho que eu já compartilhei com os irmãos aqui que eu vivi uma fase da minha vida que eu estava seguindo. E quando eu chegava aqui que algo me frustrava, que algo me decepcionava, eu voltava para trás. E eu ia, e eu voltava, e eu ia, eu voltava sempre, parava no mesmo lugar. Um dia uma pessoa olhou para mim e falou assim: você já percebeu que você só está andando no mesmo ciclo o tempo todo? E o quanto você não entender que existe um processo para ser cumprido, e você não cumprir ele, isso não vai mudar na sua vida.
quando nós não entendemos a vontade do Senhor sobre a nossa vida, quando o nosso coração, as nossas emoções, quando nós não estamos completamente firmados em Deus, não estamos com o nosso coração completamente em Deus, as circunstâncias vão vir, a palavra do Senhor vai morrer. Quantas pessoas lá fora hoje conhecem a palavra de Deus, um dia levantaram a mão entregando a sua vida para Jesus e não está aqui hoje? Porque muitas vezes estamos tão preocupados com as coisas que acontecem à nossa volta, as coisas do mundo, estamos tão preocupados em abandonar as coisas, em viver a vontade de Deus, que na primeira oportunidade, no primeiro problema, nós saímos correndo. Quantas pessoas não estão mais na presença de Deus, porque um dia chegaram e ouviram: Deus quer transformar a sua história, deitaram num dia, acharam que a vida seria perfeita, passou dificuldade uma semana depois e nunca mais voltou, porque não entendeu realmente a palavra do Espírito Santo. Tem algum crente aqui que não passa dificuldade? Levanta a mão. Todos nós passamos. E muitas vezes o nosso coração quer ouvir e receber algo de Deus, que não é o que Deus tem para nós. E o que é mais incrível é que Jesus já falou. Naquela época Jesus falou assim: ninguém fica feliz que a vida vai ser perfeita, não. Já vou deixar avisado, no mundo todo mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, estou vencendo tudo, venci a rejeição, a dor, o rancor, a falta de perdão, eu venci todas as coisas, para que vocês possam vencer. E muitas vezes nós não entendemos isso, os nossos corações estão tão preocupados com aquilo que nós realmente queremos, que nos fazemos tão bem, quando nós não renunciamos quem nós somos para viver a vontade de Deus. Daqui a pouco a palavra de Deus, ela se esfria no nosso coração. Daqui a pouco nós saímos correndo e dizemos que não é a hora de Deus, que não é a vontade de Deus, que não era assim para ser. E aí Jesus continua dizendo: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Agora Jesus está falando assim: aquele que está no bom solo, aquele que está preparado, aquele que vai receber, ele vai cair a palavra sobre ele, e ela vai crescer, e ela vai germinar, ela vai dar fruto, ela vai viver a vontade de Deus. Quando ela passar por problema, ela vai prosseguir em frente, porque o solo estava preparado. Quando o agricultor, ele vai plantar alguma coisa, ele cuida do solo. Eu uma vez ouvi um produtor falando assim: não, a terra está prontinha, está só esperando o grão, a semente. Nós precisamos estar assim para dar frutos. Quando nós chegamos na igreja, para nós vivermos a vontade de Deus, para nós chegarmos aqui e querer continuar vivendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que nós fazemos, nós precisamos ter uma boa terra para receber a palavra de Deus. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Quando o nosso coração é bom, nós não servimos o nosso ministério por pessoas, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quando o nosso coração é frutífero, quando a nossa terra é boa, nós seguimos em frente, não porque o irmão do lado precisa, mas porque eu quero viver a vontade de Deus. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre isso, sobre o nosso coração frutífero. Quando eu paro e olho para o meu coração, para mim, para o Ronielson como pessoa, eu percebo que eu preciso mudar muito, para que a palavra do Senhor cresça e germine e dê frutos. Se eu ainda não ganho vidas para Jesus, é porque eu não estou frutificando. Se eu ainda não estou sendo um exemplo no reino de Deus, é porque eu ainda não ouvi a palavra no bom solo. Tem alguma coisa de errado. Quando o nosso coração, ele está preparado para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus te motiva todos os dias. A única coisa que me motiva a levantar da minha cama todos os dias é a presença do Espírito Santo de Deus.
Porque se não fosse essa presença de Deus, se não fosse o amor de Deus, meus irmãos, eu já não estava aqui. Mas para que eu possa ter um coração bom, Ronelson, como então que eu preparo a minha vida, as minhas emoções, quem eu sou para receber a palavra de Deus? Eu queria falar 3 coisas. Às vezes você vai pensar e falar assim: nossa, tem tanta coisa que eu posso fazer ainda para ouvir a palavra de Deus. Mas eu queria compartilhar 3 coisas. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus, ele foi questionado sobre os mandamentos. E aí Jesus, ele começa falando: não, primeiro, traduzindo a minha linguagem, tá, gente? Primeiro você faz o seguinte: ama Deus de verdade. Ama Deus completamente, de todo o seu coração. Quando você estiver triste, esteja na presença de Deus. Quando você estiver com raiva, esteja na presença de Deus. Quando você estiver angustiado, esteja na presença de Deus. Quando você quiser sair correndo, esteja na presença de Deus. Então, primeira coisa, para nós prepararmos o nosso coração para receber a semente, para frutificar, nós precisamos colocar o nosso coração completamente no Senhor. Você quer seguir em frente na sua vida com Deus? Entrega o seu coração para Ele, porque as pessoas nos decepcionam, o seu líder te contraria, a sua família vai te chatear uma hora, no seu trabalho vai ter problemas, e é por isso então que o nosso coração tem que estar completamente em Deus. Porque aí quando nós estivermos em dificuldade, nós faremos assim como Paulo e Silas, louvando lá na prisão e as paredes todas estremecendo. Estarmos completamente em Deus, colocar o nosso coração em Deus. Nelson, mas como assim colocar o nosso coração em Deus? Querer conhecer de Deus, viver a vontade de Deus, entender que é para Deus que nós vivemos. Romanos 11... porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é colocar o nosso coração em Deus. Se eu acordo hoje, é porque foi Deus que permitiu. Se eu vou para o trabalho hoje, é Deus que me permitiu. Se lá no meu trabalho, eu não posso ser um homem de Deus, eu não posso ser bênção, tem alguma coisa errada, meu coração não está em Deus. Aleluia. Segundo, nós precisamos ter um coração humilde. Os irmãos já ouviram assim, nós já ouviram às vezes alguma palavra falar assim: Davi, o homem segundo o coração de Deus? Alguém já ouviu esse termo? E eu fui procurar entender, ouvir, e peguei algumas palavras para poder entender como assim um homem segundo o coração de Deus. Porque não tem um versículo falando assim: esse é o Davi, o homem segundo o coração de Deus, especificamente. E praticamente todos os teólogos, os pastores que compartilham essa palavra, eles falam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus por conta da sua humildade, por conta da sua facilidade em ouvir a voz de Deus, em se arrepender quando ele estava errado. É isso que acontece em 2 Samuel capítulo 12. Davi, ele já tinha vindo Betseba, ele já tinha feito coisa errada, ele já tinha mandado matar o seu soldado lá na linha de frente. Chega Natã chega para Davi e fala assim: tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muitas. Um dia chega alguém na sua casa, ele vai lá no seu vizinho que tinha uma ovelha só, pega a ovelha e serve para os seus convidados. E Davi fica enraivecido: como que um homem desse faz uma coisa dessa? Como? Que absurdo é esse? Natã olha para ele e fala assim: esse homem é você. 2 Samuel capítulo 12 vai contar que quando Davi ouve isso de Natã, imediatamente ele se arrepende. Para o nosso coração ser uma terra boa, ele precisa ser um coração humilde. Como assim humilde? Deixar o nosso eu, deixar o nosso achômetro.
Eu sou uma pessoa muito cheia de achômetro. Então eu preciso deixar o meu eu, me esvaziar de mim mesmo e me colocar na presença de Deus. Senhor, eu erro tanto. Deus, eu pequei tanto. Deus, hoje eu fiz isso, aquilo que não é de agrado, Senhor, mas Pai, me perdoa, eu estou aqui. Um coração que se torna terra boa é um coração humilde. Já ouviu muitas vezes as pessoas falam assim: aquele cara é um homem de Deus, abençoado, e pensa num cara humilde. Nós ouvimos tanto esse termo, né? Porque um coração segundo o coração de Deus, um coração de terra frutífera, é um coração humilde. Quantas vezes nós somos repreendidos pelo Senhor e nós preferimos não ouvir a palavra dEle? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus está falando para você todos os dias, para você orar pela sua família, para você pregar o Evangelho para outras pessoas, e nós sequer achamos que devemos obedecer a Deus. Ah, não, que não dá, que fulano é difícil. Orgulho. Eu já fui orgulhoso demais. Vou pregar para minha família não, que é um povo difícil demais. Orgulho. Não, até aqui eu sou crente, até ali eu não sou crente não, porque senão aquela pessoa lá vai falar mal de mim. Não, nas redes sociais eu não posso postar que eu sou gospel não, porque senão os meus amigos vão parar de andar comigo. Falta de humildade, o orgulho de acharmos que somos, que podemos, que fazemos alguma coisa. E quando nós lemos, Salmos de Davi, quando nós lemos a história de Davi, nós percebemos a facilidade que Davi tinha de se colocar na presença de Deus, como humilde, para dizer que ele precisa, que ele depende, que ele dependia, que ele precisava, que ele errou, que ele pecava. E muitas vezes hoje nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de pedir desculpas. Jovem é uma bênção. Ele acha que ele está certo 99,9% das vezes. Passou dos 15, ele sabe tudo. O dia que você bater uma prosa com um jovem, você vai ver que é difícil você provar para ele que está errado. Peguei um jovem uma vez, problema familiar em casa, eu olhei para ele um dia e falei assim: cara, você precisa perdoar a sua família. Não, eles não merecem o meu perdão. Cara, não faz isso, mano, você está doido. Sabe quantas vezes o Senhor perdoou você, porque você não pode perdoar a sua família? Não, eles não merecem. Eles vão me ferir, eles vão me machucar de novo. Passado um tempo ele continuava na mesma luta. Um dia eu olhei para ele e falei assim: se você não entender que assim como a sua família, você é pecador, você erra, e você não reconhecer que você precisa perdoá-los, o quanto você não quebrar o seu orgulho, a sua vida não vai romper em Deus, porque você sempre vai parar no mesmo lugar. Um dia ele falou: vou dar uma oportunidade, vou fazer, vou dar só mais essa chance. E cresceu tanto em Deus, coração humilde. Quem sou eu? Eu não sou nada, gente, eu não sou ninguém. Só sou bonito, um cara elegante, educado, né? Mas tirando isso, o resto é só Deus. Os irmãos na hora dessa não falam amém. Eu não entendi não. Amém? Então um coração de boa terra, ele é um coração que está alinhado em Deus, ele é completamente em Deus, ele é humilde, mas ele também busca a Deus. Olha, mas como assim? Ele tem que estar alinhado em Deus, mas se também buscar a Deus não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Tiago capítulo 4, versículo 8.
Os irmãos estão aqui? Meu Tiago sumiu, Ronilson. O seu está aí? Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe a parte A? Tem uma tradução que fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos na igreja, Deus ele é obrigado a fazer tudo a partir daí. Já ouvi jovens falar assim: ah, mas Deus não fala comigo, mas nunca orar em casa. Já ouvi jovens falar assim: ah, já pedi ajuda para Deus, mas eu não consigo. Achamos que estamos alinhados em Deus, mas não buscamos a Deus. Se eu não me engano, Mateus capítulo 6 fala, né, que aquele que busca encontra, quem procura acha, aquele que bate a porta é aberta. Sabe, Deus ele já nos entregou tudo o que nós precisamos. Será que agora a gente não precisa fazer alguma coisa também? Um coração segundo o coração de Deus, ele procura o tempo todo buscar a Deus, se aproximar da presença de Deus, tomando banho no chuveiro, falando com Deus. Mas no trabalho também fale de Deus. Meus irmãos, quando eu falo de trabalho, por muitas vezes no meu trabalho eu não falava de Deus não. Quando eu era mais jovem, Deus era só na igreja, no trabalho era outro assunto. Eu preciso buscar Deus o tempo todo. Eu brinco muito com a Renatinha, falo assim: Renatinha, eu preciso orar. Aí minha mãe tem uma música lá em casa, que ela bota, aí começa, acho que é quase uns 10 minutos de música: me ajuda Deus. Aí tá, me ajuda Deus. Aí passou 8 minutos, me ajuda Deus. Aí eu falei: mãe, essa é a sua música. E aí agora eu vou trabalhar. E aí eu chego no trabalho, eu vou atravessar a rotunda. Me ajuda Deus. Sabe, precisamos buscar Deus o tempo todo. Não quer dizer que eu entrego a minha vida, o meu coração para Deus, que eu falo que eu sou completamente Deus, que agora eu não preciso buscar Deus. Eu preciso abrir: Senhor, eu preciso de Ti. Acordar cedo e falar assim: Deus, hoje eu tenho tanto de coisa para fazer, coloca as Tuas mãos. Sabe, eu acordo cedo e falo assim: Deus, hoje eu tenho isso para fazer, me ajuda, me capacita, porque eu não sou nada, eu não consigo. É o dia mais abençoado que eu tenho na semana. Tem problema, tem dificuldade, mas é bom, porque quando nós buscamos a Deus, nós recebemos. Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso coração à disposição da presença de Deus, quando nós entregamos a nossa vida por inteiro, não só pelas metades, muita coisa muda. Quando nós entendermos que a nossa vida, que o nosso coração, ele é para Deus, ele foi feito por Deus, e precisa morrer para Deus, a gente não vai desenvolver nada. Seus negócios não se desenvolvem, a sua vida pessoal, seu relacionamento, os seus estudos, nada vai para frente. Quando nós não nos preparamos e não recebemos a palavra de Deus da forma que nós devemos receber, é uma plantação à toa. Quando nós estamos aqui na igreja e o nosso coração não está alinhado em Deus, o louvor aqui pode cantar trocentas músicas, nós nunca sentiremos a unção. Quando o nosso coração não está completamente em Deus, nós podemos ouvir 500 palavras aqui esse ano, e a nossa vida continuará a mesma. Se nós não prepararmos o nosso coração para receber a palavra de Deus de acordo com a vontade dEle, vai entrar ano após ano, e a nossa vida continuará a mesma miséria. Porque vai cair uma hora no solo rochoso, outra hora está no meio dos espinhos, outra hora nem caiu, está fora, está na beira da estrada, outra hora a gente sabe Deus onde está.
Viramos um bando de robozinho. Levantamos, andamos, comemos, chegamos na igreja, oramos e voltamos para casa. Como está o nosso coração? Quando você acorda cedo, você tem cuidado de pensar como está o seu coração. Você toma o cuidado de se preparar para ouvir a voz do Espírito Santo no seu dia. Quando nós acordamos, será que estamos preparados para ser bênção de Deus na vida de alguém lá fora? Como que tem andado o nosso coração? A palavra está aí para todos, mas ela não é igual para todos. Apocalipse capítulo 3, eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Como eu falo sempre, Jesus ele já morreu por nós lá na cruz. Precisa dele fazer mais alguma coisa? O que mais nós precisamos do Espírito Santo de Deus? Como tem sido a nossa vida? Quando nós levantamos para vir à igreja, por que nós estamos aqui? Será que é para Deus? Porque se não for para Deus, você não vai conseguir continuar prosseguindo. Muitas vezes eu já cheguei aqui no louvor, eu já compartilhei com a Raquel algumas vezes. Raquel, eu só estou aqui porque eu fiz um compromisso com Deus. Porque é para Deus. Porque se fosse por mim ou por qualquer outra pessoa, eu não estava aqui. Será que o nosso coração está em Deus? A palavra que nós ouvimos, não estou falando da palavra dessa noite, eu estou falando da palavra que nós ouvimos quando nós lemos no nosso dia a dia. Quando você está no WhatsApp, você vê lá um versículo lá. Como que a palavra de Deus tem reagido em nossa vida? Como que a vontade de Deus é sobre nós? E eu queria convidar você a orar nessa noite, sentado, em pé, ajoelhado, que você se sinta à vontade. Mas que você com muita ousadia perguntasse para Deus: Deus, como tem sido o meu coração? Pai, como está o meu coração? Deus, tudo que eu tenho vivido, ouvido, tantas coisas que eu já tenho feito, dizendo que sou cristão. Mas aonde que foi que a semente da Tua palavra caiu? No meio das minhas preocupações, no meu orgulho, naquilo que eu queria ouvir, que era bom aos meus ouvidos. Deus, aonde está? Queria convidar você, os meninos vão botar uma música para nós.